Muito bem, meu povo. E aí? Tá levemente atrasada, né? Mas vamos lá, vamos começar, né? Que hoje vai ter mais dicas de maquiagem. Vou esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho aí. Muito bem, muito bem. Esperar mais um pouquinho. Oi, 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 oi. Então vamos lá, hoje a gente vai falar de mais dicas. Semana passada não sei quem assistiu, quem não assistiu. Oi, Evelyn, tudo bem? Não sei quem viu semana passada. Que eu entrei aqui também, dei algumas dicas. Semana passada o tema foi... Tô pegando aqui umas coisinhas. Semana passada, o que foi o nosso tema? Foi como escolher a base, né? E esta semana eu vou falar de como aplicar a base, vou dar também algumas dicas de pincéis, tá bem? Né? Que muita gente às vezes tem dúvida, aplica com pincel, aplica com esponja, como é que eu faço essa aplicação da base? E aí eu vou tirar... Aí, muito bem, voltei. Então, como eu tava falando, eu vou tirar um pouco também de dúvida na questão da quantidade de produto, tá? Então, a gente vai estar falando praticamente de base. Antes de estar falando só dessa questão da base, muita gente talvez pergunte assim, mas e o uso do corretivo? Ponho ou não ponho? O que eu optei em fazer? Em falar, fazer esses pequenos vídeos, dando dicas que sejam práticas, dicas para dia a dia, de um produto, né? Eu prefiro, por exemplo, hoje eu vou falar de base, aplicação e dar essas coisas, falar um pouco sobre a questão dos pincéis que vocês podem estar usando, para aplicar. E, por exemplo, no próximo vídeo falar sobre a questão dos corretivos, né? Então, eu vou preferir fazer um passo de cada vez, às vezes talvez fique até um pouquinho mais lento para quem não tá acostumado aí com o universo da maquiagem, mas eu prefiro fazer dessa forma para que a gente possa aproveitar. Eu acho que assim a gente aproveita mais, vai ficar quase que nem um curso, né, de maquiagem. Então, uma das opções, e aí depois eu quero também o feedback de vocês, para ver o que é que vocês acham desse formato de aula que eu pensei para vocês. Tá certo, meninas? Deixa eu ver aqui, peraí. Ok. Respondendo uma mensagem. Aí. Muito bem, então vamos lá. Vou falar, semana passada falei da questão dos tipos, né? Da gente como escolher a nossa base adequada. Em último caso, pode chamar consultora também, né? Óbvio que a consultora ajuda, a consultora tá aqui para isso. Oi, Marcinha, tudo bem? Me chama depois no WhatsApp que eu preciso passar uma cliente que entrou em contato comigo, tá bem? Ó, vou mandar uma cliente para você. Márcia, pra quem não sabe, minha consultora lá no Brasil, tá bem? Então, hoje eu vou falar de aplicação. Primeira coisa, a gente escolheu o tipo de base mais adequado. Claro, tudo bem? Então, a gente escolheu o tipo de base mais adequado. Agora, a gente vai o quê? Escolhi. Vou falar da base líquida, que é o que a maioria das pessoas acaba adquirindo e acaba gostando mais de fazer.
Pra quem quer a cor um pouquinho mais suave, lembra que a gente falou daquelas opções entre BB Cream e CC Cream, né? Mas pra quem, por exemplo, tem uma base e quer suavizar ela, pode tonalizar o hidratante. O que eu chamo de tonalizar o hidratante? É colocar uma gota na mão do hidratante que tá acostumado pro rosto, porque eu espero que vocês todas usem hidratante no rosto, eu já estou, assim, eu espero que vocês façam isso. Coloca uma gota da base, mistura e espalha pelo rosto. Mas para quem não faz, e mesmo assim que é uma maquiagem leve, eu vou ensinar um método prático, rápido e que é o que eu uso diariamente para poder aplicar a base, tá? Eu tô com uma fina camada de base já no rosto, eu vou passar uma outra por cima. Essa técnica que eu vou passar para vocês vai ser uma técnica aonde vocês podem estar fazendo várias aplicações. Uma maquiagem, por exemplo, que quero fazer mais carregada, eu faço às vezes 2 aplicações dessa, tá bem? Então, como que eu faço? Lembra, pensa que a minha pele tá hidratada, tudo mais. Eu vou, ó, base, tá? Eu vou colocar uma gota. Não tô sendo miserável, tá? Porque tem muita gente que a hora que vê, acha que eu tô sendo miserável. Mas olha a quantidade que eu ponho. É uma pérola grande. Então, mais ou menos o quê? Uma ervilha, vá? Essa quantidade. Pra vocês terem uma ideia, eu vou pegar uma caneta, ó. Pra vocês terem uma ideia do tanto de base que eu tô colocando, eu vou colocar assim do lado, ó. Certo? Ó, essa quantidade. E aí, o que que eu vou fazer? A gente, como maquiadora, a gente sempre trabalha o quê? Do centro pra fora. Então, é exatamente no centro que eu vou aplicar. Eu vou aplicar, ó, algumas gotinhas no centro da testa, centro do nariz, região da olheira, ó. Eu tô de maquiagem já nos olhos, né? Então, eu ia aplicar na pálpebra, né? Mas eu não vou aplicar porque eu tô de sombra. Região dessa curvatura aqui, ó, que a gente chama ela de bigode chinês, pra quem não sabe. Queixo. E o que a gente chama de arco do cupido, que é exatamente o arco do cupido. Acima do arco do cupido é esse Vzinho aqui do lábio. Então, eu vou aplicar uma gotinha em cima. O que sobrar, eu vou colocar um pouquinho mais na olheira, porque eu quero preencher um pouco mais, porque a gente acaba dormindo dormir um pouquinho mais à noite, né? Mas ok. E coloquei um pouquinho mais na testa, ó. Foi tudo. Eu vou vir com um pincel chanfrado de base. Por quê? Porque ele apoia melhor, ó. Vou fazer até uma diferença, então, pra vocês. Vou aplicar um lado com o pincel, o outro eu vou aplicar com uma esponjinha, tá bem? Ó, então, vou aplicar. Sempre eu vou aplicar a base de cima pra baixo e dando batidinhas. Por que que eu escolhi esse pincel? Porque ele é um pincel de espalhar produto, ó. E que é um pincel de cerdas mais firmes, ó. Ele é um pincel mais firme, então ele é um pincel, né, ó, que é o mesmo caso do língua de gato, ó. As cerdas mais firmes, elas são para aplicar, ok? Um que tenha já uma cerda assim, ó, um pouco mais mole, apesar desse também dá para aplicar, já é um pincel mais para espalhar produto, né, para fazer os esfumados e tudo mais. Quando eu tô, por exemplo, com esse pincel, esse é o meu pincel de base diário, eu acabo utilizando ele assim, ó. Por quê? De cima para baixo. Nosso rosto, ele tem micro pelos, né? Tem penugens. Então, essas penugens acabam sendo penteadas e eu também dou um acabamento melhor na finalização da minha base. Então, por isso que quando eu tô aplicando o produto, é sempre de cima para baixo, né? Principalmente a base. Quando eu tô fazendo aplicação de produto de cosmética para tratamento, é de baixo para cima, que é para estimular a musculatura, né? Esse levantamento da face. Se for esponja, também, mesma coisa. A vantagem da esponja, né, é que acaba já dando um acabamento um pouco melhor que o pincel. Porque ela acaba espalhando de uma forma diferente, ó.
ela tem, ó, tá vendo, ó, os formatos, o menor a gente usa aqui, por exemplo, esse formato aqui, ó, eu posso utilizar ele assim, ó, pra já acoplar aqui, ó, ele entra já diretamente nessa região. Áreas mais grandes, posso usar a parte de trás. E ó, o que eu falei de acabamento, tá vendo? Que dá um outro acabamento, ó. Então, a base tá completamente espalhada, né? Esse tipo de pincel aqui pode ser usado também para aplicar. Esse daqui não é da Mary Kay, a gente não tem um dual fiber, né, na Mary Kay. A gente tem só o kabuki, que é esses pincéis retos, então, que são retos. Esse daqui, por que ele é dual fiber? Ele tem dois tipos de fibra. Uma que é mais fininha, ó, que é essa que tá, já pegou o tom da base, mas ela na verdade é branca, né? É tipo uma microfibra, né? Que ele acaba preenchendo, porque como é um fiozinho bem fininho, acaba preenchendo o poro, você acaba preenchendo melhor o poro, tá? E o kabuki, assim, de espalhar. Esse daqui é o pincel que seria, por exemplo, uma base em pó mineral, que foi aquela base que eu falei, né? Base em pó mineral ou base em pó solto. O que eu vou fazer? Eu costumo, ó, a pele já dá um acabamento legal, mas eu costumo fazer isso daqui, ó. Então, o que eu costumo fazer pra dar uma finalização? Eu venho, ó, fazendo um movimento circular, ó, nessa forma. Posso fazer também, ó, só pra baixo. Vocês vão ver uma diferença de acabamento, ó. Eu dou o que eu chamo de polida na minha pele, ó. Então, vou... dou uma polida na pele, ó. E aí, com aquele restinho que parece que sobra no pincel, eu já dou uma puxadinha. Pescoço e mais pra raiz do cabelo. Né, ó. E aí, esse é o acabamento. Vocês viram que eu já tava de base, fiz essa aplicação de novo. Eu vou fazer mais uma vez, então vou fazer mais uma camada, mas é pra vocês verem, memorizarem bem o desenho que eu faço com a base, tá? Então, lembrando, tipo de pincel, o que eu vou escolher? Cerdas mais firmes, são cerdas de aplicação, pra espalhar o produto, né? Cerdas mais suaves, são pincéis de polimento. Questão de tamanho de pincel, né? Eu sei que agora às vezes não é na hora de falar, tamanho de pincel, mas eu vou falar porque pincel é assim, vocês têm que escolher o pincel de acordo com o rosto de vocês. Então, pincel maiores para áreas maiores, pincel menores para áreas menores. É só isso que a gente faz. Lani, você entrou, minha querida. Um beijo pra você, saudade. Vivi também, ó. Vitória. E é isso aí, ó. Então, vou fazer de novo a aplicação, tá bem? Ó, então, vamos lá, fazer mais uma camada de base aí pra vocês, ó. Vocês viram que ficou leve? Eu vou colocar, então, a quantidade aqui de novo, ó. Por isso que eu falo que a base nossa, que é essa daqui, ó, ela dura de 5 meses, pelo menos, o frasco usando diariamente, ó. Então, quantidade de base. E vou aplicar. Centro da testa. Nariz. Lembrando que se eu não tivesse de sombra, eu ia aplicar como se fosse umas 2 gotas na pálpebra. Região da olheira. Posso estar aplicando de pincel, pegada aqui, pode, tá? Eu não jogo, muito raro jogar base no pincel, às vezes só se eu não consigo, por exemplo, eu tô num lugar, queixo e, peraí. Aí, ó. Eu tô num lugar, por exemplo, num autocarro que eu tô fazendo maquiagem, aí eu vou jogando já no pincel, pra não ter que jogar na mão, aí eu vou jogando no pincel, pequenas quantidades. Ou eu jogo já toda essa quantidade e venho dando toquinhos pra depois fazer, espalhar, tá bem? Então, ó, testa, nariz, região da olheira, pálpebra, se eu não tivesse de sombra, região do bigode chinês, acima do arco do cupido e queixo. Venho de novo lá com aquele pincel de espalhar, ó,
Eu vou fazer só com ele agora, tá? E ó, venho arrastando. Ana, mas por que você deposita na região central, ó? E aí eu arrasto pro lado. Porque essa parte aqui não precisa estar com excesso, né? De produto, ó. Então vem aplicando. Que é isso que também deixa... Duas coisas que a gente sai carimbando as pessoas de base, que é terrível. Uma, porque põe muito produto, sai jogando produto assim, que nem se fosse argamassa na parede, né? Horrível. Eu falo que pincel não é colher de pedreiro, tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter consciência. Pincel não é colher de pedreiro. Não é pra vocês pegarem a base e sair assim, ó, colocando aos montes na cara. Não, né? Eu sou contra, sempre fui contra excesso de produto no rosto. Eu acho que tem que ficar leve, então, ó. Tem que ficar leve, tem que ficar harmônico. Eu tô com 3 camadas de base nesse rosto, mas mesmo assim não tá, ó, absurdamente forte, ó, tá vendo? Por quê? Porque tem que saber espalhar e a quantidade de produto. Porque quando você coloca muito produto, fica horrível, tá? Então, um pincel daí, agora pra fazer o quê? Esfumar, espalhar esse produto de uma outra forma. Então, eu venho aqui, ó. Tô fazendo de novo. Vocês viram que eu tô fazendo uma segunda camada. Qual que seria, por exemplo, uma indicação que eu daria para essa segunda camada de base? Vou numa festa. Faria 2 camadas. Em vez de vocês saírem aplicando um monte de base de uma vez só, eu faria 2 camadas. Eu faço a primeira camada, se eu achar que eu preciso de mais uma, porque eu quero uma cobertura melhor, eu quero tá com uma pele às vezes um pouco mais carregada, que apesar que não tá tão carregada, vou fazer um detalhe para vocês verem. Então, eu faço desta forma, tá bem? Então, ó, 2 camadas. Quem tá assistindo aí, tem alguma dúvida, quer perguntar? Que hoje a dica foi mais essa questão da aplicação e como que eu tava falando. Dica de pincel. Como limpar também. O que eu aconselho? Se o pincel é só seu, lava, né? Esse meu aqui, ó, já tá na hora, tá? De lavar. Mas, né, lavar ele, o que eu indico? Se você, uma vez na semana, mesmo o pincel sendo seu ou você atendendo cliente. Por quê? Quando a gente atende cliente, né, com pincel, quem é maquiadora, e mesmo consultora de beleza, tá? Consultora de beleza, a gente consegue fazer um higienizador caseiro pra deixar esse pincel mais limpo. Eu posso até colocar depois a receita, vou fazer um vídeo depois pra vocês do que eu uso. Eu uso um que eu trouxe do Brasil, nem sei se tá aqui, tá aqui, ó. Eu uso um, não tem aqui em Portugal, até quero achar algo semelhante, tá dando um trabalho pra mim, eu confesso. Eu uso esse daqui, então pra quem que é do Brasil que tá assistindo aí, ó, eu uso esse da Class Vogue. Pra mim é o melhor limpador de pincel. Mas eu também já fiz muito com caseiro, né? Então eu vou depois fazer a receita do caseiro, do limpador de pincel caseiro e mando pra vocês, né? Faço um vídeo, vai estar lá no blog, vai estar no YouTube, tá? Eu coloco pra vocês. Me cobrem também, vou pedir que vocês me cobrem, porque... pra colocar isso quanto antes de receitinha aí pra vocês, tá bom? Mas, quem tá no Brasil, eu indico esse daqui da Class Vogue. Pra mim, não, é o melhor que tem. Então, como eu tava falando, por que o higienizador de pincel? De uma cliente pra outra, eu sempre indico higienizar com limpador. Quando o pincel é nosso, não é que não precisa, mas o ideal é pelo menos uma vez por dia você estar higienizando. Então, terminou de usar, higienizar. Mas eu sei que a gente tem preguiça, às vezes fica 2, 3 dias. Tem gente que fala assim pra mim, Ana, comprei o pincel, nunca lavei. Eu falo, senhor, mas ok, é uma questão que às vezes a pessoa também não é avisada, né? E pensa, porque ali o pincel é meu, que eu não preciso estar fazendo isso. Então, precisa, porque produto é pelo, né? Se tiver bactéria e tudo mais, isso daqui pode ser um fator que pode desencadear alguma coisa, tomara que não, mas, né? E com esse tempo de coronavírus a gente fica um pouquinho até mais neurótica com isso. A esponja também pode lavar. Essa minha também tá na hora, pela hora, ó, ainda mais que eu apliquei já hoje, né? Eu às vezes aplico com ela, que eu gosto bastante. O que eu faço? Eu jogo na máquina com roupa, tá? A máquina de roupa. Jogo lá junto.
Pode lavar na máquina de roupa, não tem problema. E essas esponjas sempre tem que estar hidratada para aplicar. Não é para aplicar, nunca vocês usam ela sem estar hidratada. Então, quando for usar, 1 hora antes, tudo mais, ou deixa ela na água, escorre bem, e aí que vocês usam. Por quê? Ela absorve menos produto se ela estiver hidratada, ok? Ela vai chupar menos produto para ela. Às vezes ela vai ficando com muito produto. Você aperta assim, eu já vi uma vez uma menina que apertou assim, ela até parece que queria sair produto pela esponja. Então, essa é outra dica. Tem uma esponja também que é interessante, que é uma esponja de silicone. Eu não sei se eu tenho aqui. Ah, tenho, ó. Peraí que eu já vou pegar e mostrar pra vocês. Ó, esponja de silicone, tá? Ela vai ficando, parece que meio amarelada com o tempo. É uma outra opção que tem. É legal, ó, né? Eu já usei, eu gosto também do acabamento. Tem gente que não gosta, eu gosto. Questão de falar, tem certo, tem errado. Não tem certo e não tem errado. O que vocês têm que fazer? Testar o que vocês mais se adaptam, né? E eu sempre aconselho, testa e vê o que é que vocês acham melhor. Eu tenho dia que eu gosto mais do acabamento, depende da maquiagem, eu gosto mais do acabamento desse, né, das esponjinhas. Tem dia que eu tô só pra pincel. Às vezes, oi Sara, tudo bem, querida? Às vezes, o que acontece? Eu aplico só com o kabuki, né, com o Duo Fiber, né, é um kabuki também, não deixa de ser porque é sair da reta. Às vezes eu aplico só com Duo Fiber. A Mary Kay não tem Duo Fiber, né? Ela não tem esse tipo de Duo Fiber. Ela tem só os kabukis com mas ele não é um Duo Fiber, mas a cerda dele é fina, tá? É uma cerda mais fina, né? Que dá pra aplicar bem. Então, é isso, ó. Aplicada a base. Quem tiver dúvida, pode me mandar direct. Eu não quero fazer umas lives muito longas com vocês, eu quero dar mesmo dicas, tá, de make e dica de produto que seja prático e eficiente para vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais também do meu trabalho, pode me contactar, tá bom? Segue aí minhas redes sociais para quem ainda não segue. Tem canal do YouTube que eu tô fazendo também um material. Vou começar a dar algumas coisas... Vou dar algumas dicas também, vai começar a subir vídeo pra lá, então fiquem de olho, ative o sininho de notificações lá no YouTube, que vai ter muita coisa legal que eu tô aproveitando aí a quarentena e preparando pra vocês. São fibras artificial dos pincéis? Sim, tudo artificial, tá? Tem algumas marcas que trabalham com cerdas naturais, por exemplo, Sigma. Gosto dos pincéis da Sigma, mais ou menos, né? Por quê? Pincel principalmente para maquiador. Vou falar nesse caso específico. Falando em pincel para maquiador, eu não costumo mais comprar pincel caro, eu compro pincel de qualidade que tem um bom preço. Por quê? Como a gente acaba higienizando muito, você acaba jogando muito pincel fora, né? E você pagar 70, 80, 90 reais às vezes para um pincel, tô falando em real porque é o que eu lembro mais ou menos de alguns pincéis que a gente tem aí, eu sei que tem algum pessoal do Brasil, vou falar em euro, por exemplo, pagar 40 euros, 60, 70 euros para um pincel é muito caro, né? Um jogo hoje da Sigma, o último, quando eu comprei, que eu vendi, comprei e usei, acho que uma vez eu vendi, isso faz tempo. Foi, sei lá quanto tempo, acho que foi logo que eu comecei a maquiar, eu paguei, sei lá, uns 600 reais na época, um estojinho da Sigma. E eu me arrependi, porque assim, ali devia dar mais ou menos 80 reais cada pincel naquela época, já era um absurdo. E então, nunca mais, eu falei assim, compro pincel caro, eu quero pincel de qualidade, como eu sempre trabalhei com a Mary Kay, eu sempre tive os pincéis da Mary Kay e tenho muito pincel da Class Vogue também, que eu falei que eu gosto, e lá no Brasil eu comprava esses da Macrylan, ó. A Macrylan tem uma linha, para quem tá no Brasil, de alguns pincéis, assim, por exemplo, um Duo Fiber, um pincel um pouco diferente, às vezes, mas isso, maquiador, né? Falando mais em maquiador. Cliente, o que eu indico? Estojo de pincel básico, consultor indica, é que a gente gosta, eu sei, né? Peraí, então...
Passar base 2 vezes é para melhor acabamento. Isso. Não para maior... Sim. Para passar a base de 2 vezes a base é mais para acabamento, né? É mais para dar um acabamento um pouquinho mais pesado, vamos dizer assim. Não é questão que vai durar mais. O produto, questão de durabilidade, por exemplo, falando de um produto, por exemplo, a base da Mary Kay, ela aguenta... essa daqui, eu tô com essa antiga que eu tô fazendo aqui o vídeo. Ela aguenta, acho que 7 horas, tá? De 7 a 8 horas. A nova já são 12, se eu não me engano. Tem base que é resistente. A base nossa, ela é... fugiu a palavra, pera. Ela é resistente à água. Então, o que ela aguenta até 90 minutos se tiver sobre uma condição mais de água, por exemplo. Se eu fizer uma maquiagem onde a pessoa vai molhar ou vai jogar uma água no rosto, ela aguenta ali um tempo. 12 horas, né, a nova. Isso mesmo, então não tô enganada, 12. Essa daqui, se eu não me engano, a antiga é 8 horas, tá? Então, tava falando? Da questão de durabilidade. Durabilidade, o produto vai dizer, não importa se é uma camada ou duas. O que eu posso dar aqui de acabamento para dar maior durabilidade, né? Eu usar um primer embaixo e eu posso estar usando daí um pó translúcido em cima. Então, isso eu aumento a minha durabilidade, ok? Mas... questão do... E eu posso dar usando um fixador também, óbvio, né? Um fixador de maquiagem. Então, tudo isso são produtos que eles se complementam. Mas aplicar 2 vezes não vai fazer a base durar mais. É só mesmo para dar mais acabamento, ok? Boa dúvida, viu, Evelyn? Gostei. Ó, e a Sara tá falando aqui que ela é a prova d'água nova base. A nova base, ela tem... Por ela conter mais silicone, né? Então, ela acaba tendo também essa qualidade que é a prova d'água, tá? Dúvida, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu tava falando a questão de pincel, né? A hora que eu comecei a ler ali a mensagem da Evelyn. Então, pincel, para cliente, eu indico sempre um kit básico, que a própria... um kit básico para vocês não se confundirem, né? A minha acabou, a nova, por isso que eu tô usando essa. Ainda tinha uma antiga, acabou e eu preciso encomendar. Olha aí, acaba a base da consultora. Não encomendei essa semana, mas eu vou encomendar. E a base nova é incrível, que eu vou falar dela também num vídeo, tá bom? Prometo, Sara, que eu vou fazer esse vídeo pra você. Então, falando de pincel, o que eu indico para cliente? Um pincel de aplicação, um pincel de polimento, um pincel de blush. Tô falando já até um pouco mais. E pincel de sombra, 2, 3, não precisa de mais. Às vezes 5 pincéis resolvem a vida, tá? Muito melhor do que se vocês tiverem um estojo de 100 pincéis que vocês não vão usar nada. Pra gente que trabalha com maquiagem, consultora de beleza, que trabalha com isso, tem que ter no mínimo 3 de cada pincéis, que é o número, pelo menos, de cliente que vai ter na sessão. É um investimento um pouco maior, mas assim, também é um investimento no negócio, é um investimento para consultora que acaba pontuando, né? No caso da consultora, é um investimento... até para sua cliente poder provar esse pincel. Então, agora eu tô meio que até falando um pouco mais voltado pra consultora de beleza, né? Mas assim, sou ruim nos pincéis. Sara, costumo dizer que algumas coisas você tem que adaptar com o dia a dia, né? Por exemplo, esse pincel aqui, ó, ele fala que é pra pó, ele não fala que é que é aquele redondo, ó, sabe qual que é, né? Ele fala que é pra pó, né? Eu uso ele para polimento e uso ele também para base em pó mineral. Esse daqui, ó, Liquid Foundation. Então, esse é para base líquida, ok? E esse para base em pó. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo só para vocês entenderem que eu tô falando de pincel. Tem um da Mary Kay que eu sou fã, que é esse.
Ele também é chanfrado, mas ele é um chanfrado chato, né? Também dá pra aplicar base, porque ele tem esse formato aqui. Eu não sei se vocês vão perceber no vídeo, ó. Vou tentar mostrar. Que às vezes, pra quem não tem muita habilidade, ele é prático porque ele encaixa bem, ó. Ó. Esse formato aqui, ó, tá vendo? Não tô apertando, ó. Ele encaixa. Então, pra quem não tem muita prática, eu acho ele fácil pra espalhar. Então, tem cliente que às vezes eu ensino a passar com esse, que daí ela limpa o pincel, e aqui eu já ensino iluminador, contorno e blush, tá? Tudo num só pincel. Esse pincel pra mim aqui é aquele que tem que estar na bolsa. Mesmo retoque, às vezes, de pó, por exemplo, quer dar um retoque no pó durante o dia. Eu venho com ele daí, ó, aplicando nessa forma assim, ó. Que eu acho que daí o desenho dele facilita bem. Não que esse não facilite, mas para aquela cliente que às vezes não tem muita percepção, eu acho muito mais prático ela ter um desse, né? Esse daqui, essencial, do que ela ter um monte de pincel. E ela não saber usar. Então eu sou muito da política do às vezes menos é mais. Vocês vão perceber que eu sou uma pessoa que eu gosto de explicar. Adoro que as pessoas perguntem, porque eu gosto de explicar essas funcionalidades, né? Eu acho que assim, a gente tem que ser prática, principalmente quem tá aprendendo, tem que estar prática, tem que ser uma coisa que seja agradável. Eu não posso estar olhando os pincéis, a base, a maquiagem como um transtorno na minha vida. Tem gente que fala assim, ai, poxa, vou ter que me maquiar. E não é, tem que ser um momento gostoso, um momento de agrado pra vocês. Então, por isso que eu sou muito dessa política e mesmo assim, do cuidado das coisas, né, que nem eu falei, de higienização, que depois eu vou deixar a receitinha lá e vocês me cobrem, tá bom? A Sara é boa em me cobrar as coisas, me cobra, Sara, tá? Me cobra em fazer a receita do limpador de pincel. É muito importante isso, certo? Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Olha eu. Já destruí a minha esponja de silicone, tá vendo? Já tava quebrando, já rasguei. Porque eu também sou dessas. Dúvidas? Vocês querem perguntar? Dé, tudo bem? Quanto tempo? Gente, eu fico tão contente quando eu vejo ex-aluna minha entrando aqui. Vocês não têm noção, eu acho maravilhoso. Adoro. Adoro, adoro, adoro. Certo? Boa, Evelyn. Gostou? Agora você tem que aplicar, hein? Tem que fazer aí. Quero ver você andando maquiada, hein? Saiu da quarentena, vai sair da quarentena se maquiando. Eu pensei na semana que vem a gente falar um pouco sobre corretivo, tá? Talvez seja, eu tenha que falar umas duas aulas, os 2 directs aí de corretivo, ou falar um pouquinho mais na próxima aula, talvez demorar um pouquinho mais, porque é muito detalhe de corretivo, certo? Então, meninas, ó, Dé, que bom que tá tudo bem, tá bom? Gente, eu vou então nessa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas que eu dei hoje. E até terça-feira que vem, eu espero mais. Compartilha, né? Compartilha aí com o pessoal que a gente tá tendo, então, essas dicas online, tá bom? Este vídeo, assim como o da semana passada, vai estar gravado, tá bom? Eu vou gravar pra vocês, que aí eu posso colocar também lá no meu canal do YouTube e eu subo também aqui pro IGTV pra vocês. Então vai estar tanto aqui no IGTV quanto lá no canal do YouTube pra vocês poderem acessar esse material, tá bom? Um beijo e até mais!